Gostei da musiquinha, viu? Gostei. Primeira coisa é o seguinte: se alguém me chamar de doutor de novo, já arrumou confusão. Eu sou muito novo para ser chamado de doutor. Irmãos, a igreja tem estado muito preocupada com algumas coisas que têm acontecido entre nós. E a maior preocupação é que nós estamos confundindo as coisas. Eles perguntam: que coisa nós estamos confundindo? Nós estamos confundindo as coisas porque nós fomos confundidos no passado. Quando Lúcifer se aproximou de Eva, ele sabia que tinha que criar uma ilusão muito forte para ela. Senão ele não teria como enganá-la. Afinal de contas, enganar alguém que estava tão próximo de Deus era muito difícil. E o que ele fez? Ele fez com ela o que tem feito comigo e com você. Desviar o seu passo das escolhas e levar você para as consequências. Como assim? Perceba que ele chegou para ela, lá no Gênesis, e disse assim: Deus disse que você não pode comer de nada do fruto da árvore da vida, que se você comer você ia morrer? Ela disse: não, Deus não disse isso. Deus disse que a gente pode comer de tudo, só não da árvore da vida. Mas ele disse para você que você ia morrer, mas eu digo que você não vai morrer. E desviou o foco dela, das escolhas para as consequências. E sabe, a vida do jovem hoje, as pessoas perguntam: por que é difícil ser jovem e fiel? Porque a gente só pensa nas consequências. Sabe de uma coisa? A maioria das coisas que nós tomarmos, decisões das nossas vidas, as consequências não serão imediatas. Nós queremos consequências para temer e mudar as nossas vidas. Mas Deus não trabalha com consequências. Deus trabalha com escolhas. Esse é um ponto-chave. Em que você tem baseado a sua vida? Em escolhas ou em consequências? Quantas vezes a gente disse: a pessoa fez isso, não se preocupe não. A justiça de Deus, aqui se faz, aqui. Será que aqui se faz, aqui se paga? Será que a coisa é tão imediata assim? Sabe, irmãos, eu cheguei à igreja adventista com um único objetivo: tirar alguns amigos meus. Eu nunca pensei em ser adventista na minha vida. Nunca. Vou ser sincero para vocês, eu nunca imaginei ser um cristão na minha vida. Para mim, igreja era sinônimo de controle de massas. A igreja existia para manter as pessoas calmas, tranquilas, né? Obedecendo o Estado, pagando os seus impostos. E de repente eu me deparo com os adventistas do sétimo dia. Nessa época eu tinha uma outra religião, uma religião oriental. E eu fui convidado para ir a uma igreja adventista. E o meu primeiro contato com os adventistas não podia ter sido pior. Era uma igreja com 1.283 membros. Era o batismo de um amigo cujo meu objetivo era tirá-lo da igreja. E quando eu cheguei lá, uma menina cantou uma música tão bonita. E aí, quando ela terminou de cantar, só eu me levantei na igreja e bati palmas. Só eu. E ninguém bateu palma. E eu perguntei para o cara do lado: você não gostou? Porque veja, se essa menina cantou mal, imagina quem canta bem aqui, né? E o cara disse: não, a gente gostou. Eu digo: mas não parece. E depois ele foi me explicando algumas coisas. Sabe? Quando eu tive o primeiro contato com a igreja adventista, eu comecei a lutar com algo muito forte na minha vida. Vocês sabiam que a maioria das pessoas no mundo não sabem o que é graça? Vocês sabiam que a maioria das pessoas no mundo vive numa coisa chamada karma e dharma? Elas acham que adquirem ao longo da vida
coisas boas e coisas ruins, e acham que tudo está na mão delas. Elas é que decidem o que vão fazer. A graça era vista como uma coisa injusta. A minha luta na igreja foi muito grande, porque eu não vim para a igreja porque eu tinha problema espiritual, na minha concepção eu não tinha. Eu não vim para a igreja porque eu tinha problema financeiro. Eu não vim para a igreja porque eu tinha problema em reafirmar. Eu vim para a igreja primeiro porque eu tive efetivamente um encontro com Deus, que não foi fácil. Nunca foi. E eu me lembro que o dia que eu decidi me tornar adventista, eu tinha algumas empresas, algumas lanchonetes em shopping center. Na verdade, eu tinha algumas cafeterias em shopping center. E eu achava que era simples me tornar adventista. Eu disse, eu quero ser adventista. Eu decidi. E um irmão chegou para mim e disse assim, Luiz, é o seguinte, você até pode se tornar adventista, mas é que nós adventistas, assim, a gente não costuma vender algumas coisas que você vende na sua cafeteria. Eu disse, tá bom, eu tiro alguns produtos. Veja, é porque o adventista ele não vende café. Eu disse, não vende café? Mas por que não vende café? Eu vi algumas pessoas tomando Coca-Cola, não é a mesma coisa? Ele disse, é e não é. Até hoje eu não entendia se é e não é, mas não é. E aí ele disse, olha, você não pode vender o café. Tá bom. Então eu vou vender outra coisa. Ele disse, só que o adventista também não fuma, e aí você também não pode vender o cigarro. Eu digo, tá bom, então não posso vender o café, não posso vender o cigarro. Ele disse, aí tem um detalhe, as suas lojas abrem no sábado, né? Eu digo, é. Ele disse, pois é, o adventista não abre a loja no sábado. Amigo, você quer que eu acabe com minhas lojas logo? Você diga lá. E ele disse, mais ou menos isso. E ali foi a primeira grande luta minha com a igreja. Eu abri mão de todos os meus negócios, de tudo que eu tinha, paguei as minhas dívidas, paguei os meus financiamentos, e fui batizado na igreja adventista. A coisa mais incrível é que as pessoas acusam os cristãos de, às vezes, a teoria da prosperidade, né? Eu fui o contrário. Quanto mais cristão eu era, mais pobre eu era. Quanto mais eu me tornava, mais pobre eu ficava. E sabe que chegou um momento que eu nunca fui tão pobre e tão feliz na minha vida. E as pessoas tiveram tanto receio de me falar tudo, que sabem que eu fui batizado e ninguém falou nada comigo sobre dízimos e ofertas. Eu fui batizado e ninguém falou comigo nada sobre dízimo e oferta. E eu achava no meu conceito que dízimo e oferta era uma coisa que você entregava do que sobrava. E um belo sábado de manhã eu cheguei à igreja, e toda a liderança da igreja tinha saído para um outro lugar. E o pastor disse assim, ô Luiz, você não pode representar a gente num encontro que a igreja está fazendo, que o campo aqui está fazendo? Eu digo, posso representar. Que encontro é esse? Então, é um encontro de tesoureiros. Os 400 melhores tesoureiros. Eu digo, posso representar. E o representante da igreja central foi um indivíduo que não sabia nem o que era dízimo e oferta. No encontro de tesoureiros, né? Eu fui para o encontro de tesoureiros. Quando cheguei no encontro de tesoureiros, e a primeira palestra era uma prestação de contas sobre dízimo e oferta. E eu sentei, e você sabe que quando você é novo na igreja, você só senta no banco da frente, né? Você não quer perder nada. E eu sentei no banco da frente, e eles começaram a falar do dízimo, e aí começaram a mostrar as contas, e eu comecei a perceber que dízimo era 10%. E eu virei para o cara do lado e disse assim, como é que é esse negócio de dízimo? Aí o cara olhou para mim e disse assim, como assim? Eu digo, não, esse negócio de dízimo. Dízimo é 10%? De onde é que você vem, meu filho? Eu digo, não, eu estou aqui representando a igreja central. Ele disse, eu já sabia. Não sei por que esse preconceito com a igreja central, né? E ele disse, você está perguntando assim, como é que funciona? Eu disse, não, meu amigo, eu estou perguntando, dízimo, é 10%? Ele disse, 10% que você ganha. Eu digo, rapaz, a carga tributária é alta no negócio, né? É de tudo que 10% do que eu ganho, 10% que você ganha. Rapaz, agora complicou, porque
Eu abri mão de tudo na minha vida para ganhar R$ 140 por mês como estagiário do tribunal, e agora eu vou ter que devolver 10% do que eu ganho. Amigo, sempre foi assim, eu digo, estou sabendo disso agora. E logo depois disso, teve uma palestra de um senhor, dos seus 90 anos, já bem velho. E ele foi dar uma palestra, e na palestra dele ele dizia assim, olha, quem devolvia o dízimo eram as pessoas que não conheciam a Jesus, eram judeus. Nós que conhecemos a Jesus, a gente precisa devolver muito mais. Eu, por exemplo, devolvo, ele disse, eu, por exemplo, devolvo 90% e vivo do dízimo. Eu digo, pronto, o senhor estava achando doido todo mundo, esse é maluco, imagina, pirado da cabeça, imagina. E aí, quando terminou, eu saí dali, não assisti mais nada, eu peguei aquele senhor e falei, preciso que o senhor me explique aí como é que é essa doideira aí dos 90%, 10%. E aquele senhor ficou umas 6 ou 7 horas de relógio conversando comigo, me explicando tudo sobre dízimos e ofertas. Confesso a vocês que eu fiquei maravilhado com tudo aquilo que eu tinha visto. E era incrível entender como é que era trazer Deus para viver com você esse momento tão difícil, tão complexo que é você lidar com a sua vida financeira e lidar com o desapego diante das coisas que estão na sua mão também. E eu saí daquela conversa com ele decidido a devolver 10% de dízimo, 10% de oferta. Saí doidão também dali. E eu ganhava R$ 140 por mês, R$ 14 de dízimo, R$ 14 de oferta. E foram experiências muito boas. Viver com pouco dinheiro, gente, às vezes traz um certo conforto para você, sabia? Por exemplo, a minha lista de compras era muito simples. O almoço e a janta era miojo, né? Vários sabores, claro, né? Miojo caipira, miojo carne, miojo legumes, né? O pessoal pergunta, você come legumes? Como legumes. Legumes, como carne, como frango, tem vários sabores, né? Você sabe que o miojo, quem é mais jovem aqui, universitário, o miojo ele é um case da economia, vocês sabem disso, né? O mesmo preço que eu comprava miojo 15 anos atrás é o mesmo preço que você compra miojo hoje. A Dilma devia aprender com o pessoal que faz miojo como é que faz esse controle da inflação, né? E de sobremesa, eu tinha uma variedade maior, né? Um dia eu comia biscoito Maria, no outro dia eu comia biscoito maisena. E isso a gente ia fazendo a variação. Essa era a minha lista de compras, imagina. Quando eu me tornei adventista, a minha vida ficou mais simples, mais descomplicada, e eu aproveitava cada momento da minha vida, cada gota de conhecimento, porque para mim tudo era muito diferente. Imagina, você sabe por quê? Às vezes as pessoas que conhecem Jesus desde que nasceram não têm ideia do que é conhecer Jesus depois de mais velho, sem ter mais essa fé. Sabe, o dia que eu entendi que eu não podia procurar Jesus entre os mortos, porque ele estava vivo, foi uma coisa incrível para mim. Sabe aquele recado que os anjos chegaram para as pessoas quando estava ali Maria Madalena e as pessoas no túmulo de Jesus, que o anjo disse para ela assim, olha, para de procurar entre os mortos quem está vivo. E aquilo até hoje martela na minha cabeça, sabe? Quando eu começo o meu relacionamento com Deus a falhar, eu digo, eu estou procurando Jesus entre os mortos. Só que ele está vivo. Você está procurando Jesus entre quem? Entre os mortos ou entre os vivos? Eu comecei a minha vida ali na igreja, então, devolvendo 10% de dízimo e 10% de oferta. Sabe que eu tinha uma moto, não sei nem se eu posso chamar aquilo de moto. Eu tinha uma motinha óleo 2 tempos, que era assim, um momento de 10 minutos já, pai, não. Ah, tá, você está só testando sua placa aí, né? Você está me enrolando, viu, pai? Eu tinha uma moto que era fácil de saber que eu tinha chegado na igreja, pela quantidade de fumaça que produzia no ambiente, assim, era mais do que essa maquininha aí. A minha esposa até hoje cheira óleo 2 tempos, da época que nós éramos namorados ainda. Sabe que eu nunca vivi momentos tão bons na minha vida. Só que foi chegando no final do curso. E sabe que
O médico, quando se forma, ele é médico. Né? O contador, quando se forma, ele é contador. O arquiteto, quando se forma, ele é arquiteto. E o bacharel em direito, quando ele se forma, ele é um desempregado. Ele não é nada. Porque ele não passou no concurso para juiz, ele não é juiz. Ele não passou no concurso para promotor, ele não é promotor. Ele não passou na OAB, ele não é advogado, ou seja, ele é um desempregado. E sabe que foi nesse momento que eu comecei a sentir o que era essa parceria mais íntima com Deus. Foi nesse momento que eu senti o que era ter esse contato mais forte com Deus. Porque no dia que eu me formar, eu vendia minha moto para pagar o diploma. Eu não tinha absolutamente nenhuma possibilidade. Engraçado é que quando você não tem nenhuma possibilidade, é quando você se sente mais à vontade para Deus trabalhar. É bom estar falando para jovens aqui, porque eu sei que tem muita gente aqui hoje que pode estar pensando que não vê o que fazer. É nesse o melhor momento para Deus trabalhar. Esse é o melhor momento para Deus atuar. E naquele mesmo dia, uma menina chegou para o pai dela, que era dono de um escritório naquele lugar, disse para ela: pai, tem um menino lá na universidade que ele já foi presidente do centro acadêmico, etc. Ele quer ser advogado, por que você não contrata ele? Disse: minha filha, a gente só pode contratar um advogado que já tenha mais experiência. Esse advogado que você está falando, nem o AB tem ainda, não dá para contratar ele. Mas como é o nome dele? Quem sabe no futuro? E ela disse: não, o nome dele é Luigi. Ah, tá bom, o nome dele é Luigi. Quem sabe no futuro, né? Nesse mesmo dia, esse indivíduo foi fazer uma compra de um apartamento. Deu problema com o corretor, ele teve que falar com o diretor financeiro da empresa, que era o meu tio. E o meu tio disse para ele: olha, eu tenho um sobrinho, depois da conversa, ele disse: eu tenho um sobrinho que se formou agora, era empresário, tinha uns negócios dele junto comigo, etc. Mas ele conheceu o negócio de uma igreja aí, ficou meio doido, largou tudo. E agora ele está se formando, mas ele é um cara experiente, já foi empresário, já é contador, etc. Se formou em direito, agora você não tem uma vaga para ele? Ele disse: olha, minha filha falou também de um outro rapaz hoje de manhã, mas não tem vaga assim. A gente só contrata pessoas que tenham pelo menos 2 anos de experiência no estatuto. Ele disse: mas como é o nome dele? Quem sabe? Não, o nome dele é Luigi. Ele disse: pô, segunda vez falando de Luigi, manda ele conversar comigo lá no banco. Esse homem, na verdade, era o diretor jurídico do Banco do Brasil naquele estado e tinha também o escritório dele fora. Quando eu cheguei para conversar com ele, sabe quando você vai fazer uma entrevista com alguém que a pessoa te convidou só para te dispensar? Alguém já passou por essa sensação alguma vez na vida, não? Quando você é chamado para uma entrevista em que a pessoa te chamou só para assim, para ser simpático com quem lhe indicou e com quem lhe falou. E foi a primeira vez na minha vida que eu senti o que é a presença de Deus com você num momento tão crucial como esse. Porque à medida que eu ia conversando com aquele homem, ele foi ficando nervoso. Ele foi ficando nervoso, e à medida que a conversa avançava, ele ia ficando nervoso. E ele disse: é o seguinte, eu não queria, não era a minha intenção, mas eu vou lhe contratar. Sabe por quê? Porque numa situação como essa, o Espírito Santo fica na cabeça do indivíduo: contrata. Ele disse: só tem um problema. Eu disse: qual o problema? Ele disse: eu não posso te pagar muito. Eu só posso te pagar R$600 por mês. Eu digo: milionário. Imagina. Eu saí dali, veja, contratado, não tinha nenhum transporte, né? Como um bom adventista, quando eu ganhei o meu primeiro dinheiro, eu disse: eu vou comprar um carro. Quando eu vi o preço do carro, eu vi que não dava para comprar um carro. E aí eu comprei um Pelumeno. Vocês conhecem o Pelumeno? Não? Pelumeno não anda de ônibus. Era o nome do meu carro, né? Ele já tinha tantos quilômetros rodados, mas tantos quilômetros rodados que ele já tinha ficado 0 quilômetro umas 5 vezes já. E nesse dia ele já estava bem zero já, né? Agora 10 minutos de novo, né? Dá bom esse negócio. Tá profético esses minutos seu aí, né? Muito bem. E eu fui financiar o carro, irmãos. Cheguei para financiar o carro e a gerente me perguntou: tudo bem, você vai financiar o carro, quanto você vai dar de entrada? Eu digo: nada. Como assim você não vai dar nada de entrada? Nada, eu não tenho nada. Agora, vou dizer um negócio para você.
se você financiar esse carro para mim, eu vou ser seu cliente o resto da minha vida. Ela disse, tá, você não tem nada agora e vai ser, minha filha, eu vou ser um advogado bem-sucedido. E ela disse, como assim você vai ser um advogado bem-sucedido? Eu digo, estou lhe dizendo, você é meu cliente, você é seu cliente o resto da minha vida. E vou dizer um negócio para vocês, viu? Essa promessa até hoje me custa caro. Tenho que comprar título de capitalização, de 6 em 6 meses eu tenho que comprar um título de capitalização, porque ela é minha gerente até hoje. Felizmente eu fiquei sabendo que ela vai se aposentar agora, e eu vou ficar livre desse pacto, né? Ela hoje é adventista também, viu, irmãos? E foi um momento muito especial esse com essa gerente. Porque eu percebi como Deus atua na vida daqueles jovens que são fiéis nos mínimos detalhes. O carro foi financiado para mim, eu assinei toda a documentação, mas quando eu recebi o contrato na minha casa, sabe quem foi a minha fiadora naquele contrato? A gerente do banco. Vocês já viram um gerente de banco ser fiador de alguém? Não? E ainda mais gerente de banco ser fiador de alguém que não tinha dinheiro para dar de entrada? Vocês estão entendendo porque eu tenho que comprar título de capitalização até hoje, né? E sabe que eu saí dali e comecei a desenvolver a minha vida, comecei a crescer, Só que esse advogado que eu trabalhava com ele foi convocado para ir para Brasília. Quando o ministro João Otávio foi convocado para o STJ, ele assumiu o jurídico do Banco do Brasil Nacional. E ele foi embora de lá. E era ele que me sustentava e que segurava a minha onda no escritório, afinal de contas, eu não preenchi ainda todos os requisitos do estatuto do escritório. Sabem que, naquele momento, mais uma vez eu vi Deus agir na minha vida. E eu fui convidado por um diretor de uma construtora para ser o advogado dessa construtora. E quando eu cheguei lá, ele disse assim, olha, só tem um problema. Eu não vou poder te pagar tanto quanto o escritório paga. Eu falei, gente, mas aí fica difícil, porque eu ganhava R$600, a parcela do pelo menos era 302. Ele disse, a gente só pode pagar você R$1.200 por mês. Eu digo, bilionário, imagina. E como um bom adventista, eu já tinha meu carro, né? E eu resolvi me casar. E aí casei, né? E vou dar uma dica para vocês jovens que pretendem se casar. Façam festa de casamento. Não deixem de fazer festa de casamento. Por isso vai ser cobrado de vocês o resto da vida se vocês não fizerem. Principalmente os homens. Eu não fiz festa de casamento, né? E até hoje eu gasto com festinha de criança para pagar a festa do casamento. E eu me casei e fui desenvolvendo ali minha vida, mas sabe, irmãos, sabe o que é você chegar perto de Deus e dizer para Ele, olha, eu estou feliz financeiramente, mas eu não estou realizado do ponto de vista do trabalho que eu estou fazendo. Porque quando você vive uma vida de parceria com Deus, você não quer só dinheiro. Você não quer só estar bem financeiramente. Você também quer estar bem realizado no que você está fazendo. E eu pedi a Deus que abrisse para mim uma possibilidade de trabalhar numa outra área. E sabe, quando eu terminei de falar isso, tocou meu telefone. Era o advogado que eu trabalhava com ele antes, dizendo assim, olha, o Lula ganhou as eleições, como eu não sou do partido, eles vão me tirar, e eu estou voltando para o Estado, estou fechando um contrato com alguns shopping centers, e como eu sei que você já foi lojista de shopping, nós queríamos fazer proposta para que você assumisse o shopping center. E aquilo para mim era fantástico, porque um shopping center tinha toda a complexidade. Se der alguém aqui da área jurídica, sabe a complexidade que é um shopping center. E eu voltei e fui conversar com ele, eu tinha feito uma oração por isso. Quando eu sentei para conversar com ele, ele me disse tudo que eu ia fazer, os desafios que eu ia ter, e eu achei fantástico aquilo. Ele disse, só tem um detalhe. Eu digo, qual é o detalhe? Ele disse, eu só posso te garantir os mesmos R$600 que eu garantia antes. Disse, ai. E sabe, gente, sobrava para mim R$50, R$60 por mês. O dinheiro que sobrava era tão pouco que era assim, um sábado a gente estava cansado, no outro sábado a gente não estava cansado. Porque não dava para sair todo sábado. Então tinha alguns sábados que você tinha que estar cansado. E eu quando olhei aquela situação, falei, ele disse, só posso te garantir os R$600. E sabe,
Deus, às vezes, sempre coloca um detalhe para nós. E eu falei com ele, eu quero. Ele disse, olha, você tem certeza do que você está falando? Eu digo, tenho certeza do que eu estou falando, eu quero. Ele disse, tá bom. Então você começa segunda-feira. Eu digo, me dê o prazo só porque eu vou avisar na construtora. E eu cheguei na construtora e disse, olha, eu queria agradecer a vocês a oportunidade, mas eu vou voltar, vou trabalhar. Disse, eles te fizeram uma proposta melhor do que a nossa? Eu digo, fez. Pois olha, nós queremos dizer para vocês, nós estamos satisfeitos com o resultado do seu trabalho aqui. Se você ficar conosco, nós vamos dobrar o seu salário. E aí eu pensei, meu Deus do céu, fico com a minha oração ou fico com o dobro do meu salário? E eu falei, a proposta que eles fizeram foi melhor. Foi melhor do que essa? Eu digo, foi. Então tá bom, você pode ir lá então. Aí eu liguei para minha esposa, falei, Ana, vou voltar a trabalhar lá no escritório, vou assumir o shopping center, o negócio. Ela, que bom, que bom. E o salário? Eu digo, depois a gente fala desse assunto. Quando eu cheguei em casa, eu contei para ela, ela disse, meu Deus, você é maluco, você é um irresponsável, como é que nós vamos fazer? Não diga isso. Eu fiz uma oração. Ela disse, mas você tem certeza da oração que você fez? Eu digo, tenho absoluta. Mas certeza mesmo? Certeza mesmo. Falei com ela, Ana, se eu não aceitasse aquela proposta depois de uma oração, como é que eu ia poder depois chegar diante das pessoas e dizer para elas que elas tinham que confiar em Deus? Como é que eu ia poder chegar para as pessoas e dizer para elas que era importante confiar em Deus depois de ter feito uma oração? Sabe? No primeiro mês, venceu, e eu pensei assim, meu Deus, vai terminar o meu dinheiro. E o meu dinheiro terminou, como eu esperava. Sabe? Quando chegou no segundo mês, eu falei, agora alguma coisa diferente vai acontecer. E nada aconteceu. E eu comecei a entrar naquele clima de... Entrei no cheque especial. E quando eu entrei no cheque especial, eu comecei a imaginar, como é que pode um cristão fiel estar pagando os juros de um cheque especial? Como é que pode passar por uma situação como essa? Mas eu imaginei que Deus ainda tinha algo especial para fazer. E naquele terceiro mês que eu entrei, que nada tinha acontecido, eu comecei a pensar que eu tinha entendido mal a resposta de Deus. Aquele mês era um mês muito difícil, porque no final do mês ia voltar o meu primeiro cheque. E aquilo para mim era muito difícil, porque tudo bem que eu não tinha dinheiro quando iniciei, quando me tornei um adventista, mas voltar um primeiro cheque era uma coisa para mim muito complicada, muito difícil. E eu imaginei, será que Deus não deu uma resposta diferente e eu não entendi errado? Eu passei por momentos difíceis ali. E sabe que naquele momento, há momentos da vida da gente que Deus parece que precisa deixar a gente diluir e consumir aquela informação. Foi mais ou menos quando, mais uma vez, na ressurreição de Jesus, quando as pessoas chegaram, você está procurando entre os mortos quem está vivo. E quando as mulheres estavam ali, foram perguntar mais coisas para ele, o anjo disse, é só isso que eu tinha para dizer para vocês. Sabe, aquela frase do anjo, é só isso que eu tinha para dizer para vocês? A impressão que eu tenho é que Jesus, naquele momento mais difícil da minha vida, naquele ponto, disse, é só isso que eu tinha para dizer para você. E aí, irmãos, abriu o concurso para ser professor da Universidade Federal. E sabe que quando abriu aquele concurso, aquele foi um concurso diferente de tudo que já tinha acontecido ali. Era a vaga do ministro Carlos Brito, ele tinha ido para o Supremo Tribunal Federal e tinha a vaga dele disponibilizada da universidade. E eles abriram a vaga, um concurso para professor substituto, doutor com dedicação exclusiva.
Ninguém se inscreveu. Mestre com dedicação exclusiva, ninguém se inscreveu. Abriram para especialista com dedicação exclusiva, ninguém se inscreveu. Já estou na partezinha final da primeira parte. Ninguém se inscreveu. E aí abriram para graduado. E aí todo mundo se inscreveu. Inclusive os mestres, os doutores e os especialistas. Na verdade, houve uma falha na divulgação e não foi bem divulgado o concurso, e aí todo mundo se inscreveu. De tal forma que eram 26 candidatos pela vaga. Eu me lembro que no dia da apresentação estavam todos assim, e uma mulher chegou do meu lado, sentou-se do meu lado, e ela disse: você vai fazer o concurso? Eu tinha 7 meses de formado, né? A vantagem do fiel é que ele perde a noção, às vezes até do ridículo para fazer as coisas, né? Eu tinha 7 meses de formado e estava ali para fazer o concurso, para ser professor da universidade, no lugar de um professor que tinha ido ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu do lado dela, ela sentou do meu lado e disse assim: você vai fazer o concurso? Eu digo: vou. Eu vou fazer só por experiência. Ela disse: você fez o seu doutorado onde? Eu digo: não, eu não fiz o doutorado ainda, está nos planos. Tá, e o seu mestrado você fez onde? É porque eu não tenho como parar agora, senão ninguém vai entender a segunda parte, só finalizando aqui. Ele disse: e o seu mestrado você fez onde? Eu digo: não, o mestrado também está nos planos. E a sua especialização você fez antes? Esse já é um plano mais próximo. Ele disse: então você só é graduado. Eu digo: só graduado, só graduado. E você tem experiência de sala de aula? Eu digo: tenho uma experiênciazinha. Você dá aula onde? Eu digo: na Escola Sabatina. Onde é que você dá aula? Na Escola Sabatina, todo sábado de manhã eu dou aula. Ah, tá bom, então você já tem uma certa experiência, não? Tá bom. E ela disse: bom, só por experiência vai fazer? Eu digo: só por experiência. E aí, irmãos, chegou o dia de eu fazer a prova. E naquele momento, quando eu entrei na sala dos professores para fazer a prova, chegou a hora do pessoal cantar e eu conto o resto para vocês daqui a pouquinho. Valeu. Quando eu conversei com aquele senhor, no final da conversa, lá atrás, quando eu tinha aprendido o que era dízimo, o que era oferta, eu perguntei para ele assim: será que algum dia eu vou ter essa maturidade de devolver 90% e viver do dízimo? Ele disse assim: não se preocupe, na hora que esse momento chegar na sua vida, Deus vai enviar alguém para olhar para você e dizer assim: chegou a sua hora de viver do dízimo e devolver 90%. Eu disse: quem sabe um dia isso pode chegar, né? Sabem que naquele momento que eu estava ali, no dia daquela prova, era um dia muito complicado, porque quanto mais se aproximava o dia da minha decadência financeira, com a devolução do meu primeiro cheque, aquilo mexia muito comigo. E eu comecei a perguntar: poxa, será que eu fiz a coisa certa? Porque não vamos nos iludir, senhores e senhoras. O momento de crise financeira nos leva a pensar muitas coisas na vida da gente. Até porque nós estamos numa sociedade consumista, não é verdade? É complicado viver às vezes na nossa sociedade, porque as coisas parecem que ficam gerando em nós assim, a ânsia de ter, e quando você tem, o tédio de possuir. A ânsia de ter, quando você tem, o tédio de possuir. E aquilo às vezes tomava conta do meu coração, porque ia voltar ali o meu primeiro cheque. Eu cheguei para fazer aquela prova naquele dia, eu estava em último lugar, porque eu não tinha título nenhum, eu só era graduado. Eu tinha 7 meses que era graduado. E o título que eu tinha, eles não davam muita atenção, porque eu falei: eu sou professor da Escola Sabatina, e não sou substituto não, sou titular, viu? E eu cheguei no dia, eu era o último a fazer. E sabe, foi incrível aquela prova, porque como eles abriram para todo mundo se inscrever, eles colocaram então para que eles aumentaram o peso da aula e diminuíram o peso dos títulos, porque eles queriam realmente selecionar alguém que fosse bom na sala de aula. E eu fui o último ali a participar da seleção. E eu cheguei, estava ali a sala do departamento de Direito,
tinha uma sala da secretária e uma sala onde ficavam os professores. E como eu era o último a participar da prova, eu entrei e fui direto para a sala dos professores. Enquanto eu aguardava, entrou uma pessoa na sala e disse assim: professor Luiz, tudo bem? Eu digo, tudo bem, só que eu não sou professor, eu só estou aqui para fazer a prova. A pessoa disse, eu sei que você vai fazer a prova. Eu vim aqui só para te fazer uma pergunta. Eu digo, pois não. O senhor imprimiu o seu plano de aula numa transparência? Porque naquela época era transparência, viu, gente? Muitos aqui não sabem nem o que é transparência, mas naquela época a transparência era uma tecnologia de primeira linha. Até porque muita gente ainda usava um mimeógrafo ainda, não é? Você se lembra do mimeógrafo? Aqui ninguém se lembra do mimeógrafo, só os mais antigos, né? Aquele cheirinho gostoso quando você ia fazer a prova, né? O mimeógrafo. Muito bem. E perguntou, você imprimiu, você tirou uma xerox do seu plano de aula numa transparência? Eu digo, não, bobagem isso, para que eu vou tirar? Eu estou aqui só para fazer uma experiência. Estou aqui só para fazer uma experiência. Sim, professor, o que custa você imprimir um negócio numa transparência? Eu digo, amigo, na situação que eu estou, custa R$ 2,50. Eu disse, mas isso é pouco, vai lá, imprima um negócio ali. Amigo, eu estou aqui por experiência. Mas a sua experiência só vai ser plena se você for lá e imprimir um negócio numa transparência. Tá bom, eu vou. Saí, fui no centro acadêmico na frente, imprimi meu plano de aula numa transparência. Quando eu voltei, entrei, só estava a secretária na sala, e eu perguntei, cadê aquela pessoa que estava aqui comigo agora, mandou imprimir na transparência? Ela, que pessoa? Aqui agora, minha filha, comigo aqui, falando o negócio da transparência. Ela olhou para mim e disse, o senhor já pode subir, que é a sua vez já. Tá bom. Quando eu subi, cheguei ali na frente, a banca examinadora estava literalmente dormindo. Eles tinham ouvido 25 candidatos falar sobre o mesmo tema. Quando eu entrei, eles estavam literalmente dormindo. Eu perguntei para eles, vocês conhecem a história do escorpião e do elefante? Que no outro momento eu conto para vocês, que meu tempo hoje aqui está reduzido. E eles disseram, não, um maluco, né? Para fechar o negócio, um maluco vai contar uma historinha aqui. Eu terminei de dar aula, e antes de eu começar, eles me perguntaram, se você tem experiência de sala de aula? Eu digo, tenho, já falei lá embaixo a minha experiência já. E ele falou, o que é experiência? Escola Sabatina. Que instituição é essa? Eu digo, você nunca ouviu falar? A maior universidade aberta do mundo. Tem filial em tudo quanto é lugar que você imaginar. Até a distância tem. Pode ser geral ou dividido em classe. Ele disse, a gente não conhece bem essa instituição, mas você está falando, pode dar sua aula. Eu terminei de dar minha aula, e eu me lembro que um juiz federal que estava na turma disse assim, hoje é meu amigo, disse, a sua aula foi a única aula que eu não dormi. E aquilo para mim já tinha sido um momento de alegria, de felicidade. Fui para casa, irmãos, e chegou uma quarta-feira de manhã. Provavelmente aquela seria a quarta-feira mais triste da minha vida, desde que eu tinha me tornado adventista. Porque naquele momento eu estava questionando exatamente se eu tinha tomado a decisão certa. Sabe? Eu acordei naquele dia de manhã e disse, poxa, a minha alienação era tão grande. Esse negócio de acreditar que Deus pode te abençoar de uma forma tão extraordinária, foi tão ridículo, foi tão despretensioso na minha frente. Logo eu, que tenho assim, uma visão de fé tão racional, tão colocada, e eu acreditar, será que eu fui irresponsável com relação a isso? Eu acho que a bênção que Deus tinha para mim, é quando eu fui lá e eles dobraram o meu salário, era ali que era o momento de eu ter aceitado. O problema é que às vezes a gente quer demais de Deus, né? E quando eu me levantei dessa oração, que foi quase uma blasfêmia contra Deus, tocou meu telefone. E eu atendi, professor Luiz, eu digo, pois não. Professor, nós precisamos que o senhor venha na universidade. Eu digo, por que, minha filha, que eu preciso ir aí? Nós precisamos que o senhor venha e traga os seus documentos, porque o senhor passou em primeiro lugar. Eu digo, não, você ligou para a pessoa errada, Luiz de Mateus Braga. Ela, então, exatamente, Luiz de Mateus Braga.
O senhor passou em primeiro lugar, o senhor vem aqui para tomar posse, porque o senhor já tem que começar a dar aula amanhã. Não, minha filha, eu vou, mas me levantei totalmente descrente. Quando eu cheguei lá, irmãos, estava uma confusão. Uma confusão, todo mundo indignado, como é que podia? Um menino tinha passado no concurso, na vaga que era do ministro, que um absurdo aquilo. E eu cheguei e disse, e o que foi que aconteceu aí, minha filha? O que passou aí? Ela disse, não. Aquela doutora que estava sentada do meu lado, disse, um menino igual você assim, que foi fazer só por experiência. O rapaz passou. Veja, ele tem 7 meses de formado. Eu digo, e como foi que isso aconteceu aí, minha filha? Como foi que isso aconteceu? Ela disse, não, parece que ele deu a aula bem, ele tem experiência aí numa instituição, que ele dá aula já. Mas o problema é que ele não tinha título nenhum. Eu digo, como foi que isso aconteceu? Ele disse, não, por causa daquele absurdo que eles fizeram de aumentar o peso da aula e diminuir o peso dos títulos. Mas o pior você não sabe. Ele tinha ficado em segundo lugar, o que já era um absurdo. Eu tinha ficado na frente dele 0,010 na cotação que eles fizeram na avaliação. Só que tinha um outro critério, que ninguém sabia desse critério, que era um critério de metodologia de apresentação da aula. E aí ele ficou 0,06 na minha frente, porque ele usou uma transparência. Irmãos, eu não vi mais a pessoa que me mandou fazer a transparência. Pode ser que em algum momento eu me encontre com ela de novo, em algum momento da minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Daquele dia em diante, eu saí de recém-formado para professor da universidade, naquela situação, naquela vaga. As portas se abriram para mim de uma forma que eu não tenho nem como explicar para vocês. O que eu posso resumir para vocês é que com 28 anos de idade, eu era o maior dizimista e o maior ofertante do campo. 30% da oferta da igreja, quem devolvia era eu. Chegou num momento da minha vida que eu tinha tudo o que eu queria, da forma que eu queria e como eu queria, sendo fiel nos dízimos e ofertas e ajudando a igreja em muito mais do que eu podia, pregando em todos os lugares. E aí o escritório do qual eu era participante, eu passei a ser um dos donos também. Nós desenvolvemos, crescemos o negócio. Na minha equipe eu tinha 16 advogados trabalhando para mim. E nós começamos a expandir muitos negócios. Meu escritório fechou o contrato com todos os campos da Igreja Adventista, no Nordeste inteiro, em outras partes do Brasil, e começamos a ampliar muitos negócios. E eu me lembro que eu comecei a construir uma casa na beirada da praia, a casa dos meus sonhos, minha e da minha esposa, do jeito que a gente queria, como a gente queria, planejado como a gente queria. E eu me lembro que no dia que nós estávamos terminando de construir a última parte da casa, a última parte, de colocar o rodapé, eu coloquei a mão nos ombros da minha esposa e disse para ela assim, Ana, essa vai ser a casa onde nós vamos morar o resto das nossas vidas. Quando eu disse isso para ela, toca o telefone. Mas antes de eu falar do toque desse telefone, eu queria dizer para vocês que eu vivi uma experiência muito interessante depois que eu entrei nisso. Porque nós começamos a advogar para 9 shopping centers no Brasil. São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Eu acabei me transformando num advogado especialista em shopping center, não só pela minha experiência como lojista, mas pela minha experiência também naquela parte de contrato, de responsabilidade civil. Nós criamos um escritório especializado nisso e passamos a atender gente no Brasil inteiro. E uma coisa interessante é que tinha um ponto da igreja adventista que eu tinha dificuldade de aceitar. Tinha muita dificuldade. Eu convidei uma vez alguns amigos meus para irem ao cinema. E eles disseram, olha, a igreja adventista tem uma orientação que a gente não deve ir ao cinema. Eu digo, mas isso é ridículo. Qual é o problema disso? Tudo bem, as outras coisas eu até entendi, mas qual é a explicação para isso? Desculpem, porque eu estou voltando de uma recuperação da minha voz. E aí o pessoal disse, não, a gente não vai. Eu digo, mas não vai por quê? E aí eu comecei, irmãos, a ouvir as desculpas mais malucas possíveis. Eu me lembro que um senhor chegou para mim e disse assim, olha,
cinema é um lugar perigoso. Eu digo, é perigoso. É perigoso porque você sabe que os homens e as mulheres vão para lá para fazer como se fosse um motel o negócio. Eu digo, é. E qual foi a última vez que o senhor foi ao cinema? Ele, deve ter uns 30, 40 anos. Eu digo, então faz tempo que o senhor não vai no cinema, porque não tem nada disso mais. Não, mas é uma coisa. E aí cada um foi contando uma história. E outro disse para mim, não, o problema é o filme. Eu digo, tá bom, então se o problema é o filme, então eu posso assistir no cinema ou na minha casa. Não, mas no cinema não pode. Por que não pode? No final das contas, a melhor resposta que eu tinha recebido até aquele momento é, não pode porque não pode. Não pode. Está no manual que não pode, não pode. Tá bom. E, obviamente, como tudo na igreja adventista tinha sido muito claro para mim, eu continuei indo ao cinema. Só que o problema é que a igreja me nomeou ancião. E eu sabia que o ancião, ele não pode descumprir o manual da igreja. Ele não pode descumprir as orientações da igreja. E aí eu parei de ir ao cinema, contrariado, mas parei. E para mim era complicado, porque eu ia ao cinema quase todo dia, imagina, eu era advogado do shopping, eu ia para as pré-estreias. Nenhum filme começava a passar sem a gente ser convidado. Só a equipe do Dolby, do shopping, só o pool do shopping, que era chamado para essas sessões. Então a gente assistia ao filme de graça, antes de todo mundo assistir. E aquilo para mim, eu deixei de ir e dava meus convites para outra pessoa, às vezes dava convite até para o pessoal da igreja mesmo, só vai lá para não perder, né? Eu não vou porque... Até, irmãos, que eu comecei a pesquisar mais sobre cinema. E quanto mais eu pesquisava, primeiro eu descobri que o Espírito de Profecia falava do assunto. Aí eu fiquei mais preocupado. Fiquei mais preocupado porque mesmo lendo aquilo que estava ali, eu não me convencia. E como eu fui uma pessoa que me converti baseado em Espírito de Profecia, aquilo me incomodava muito. Eu não ia porque era ancião, confesso a vocês. Por mim era uma grande bobagem não ir. E às vezes as pessoas me chamavam, me viam falando sobre alguns temas e diziam assim, Luiz, nós queremos chamar você para falar sobre o cinema. Eu digo, o quê? A favor? Dizendo que a gente pode ir? Não, que a gente não pode ir. Então eu não posso ir, porque para mim, eu só não vou porque eu sou ancião, senão eu iria. E sabe que aquilo foi sendo para mim sempre uma pedra de incômodo aquilo. Porque aquilo soava para mim como uma coisa irracional dentro da igreja mais inteligente, mais racional que eu já tinha visto em toda a minha existência. Inclusive a qual eu tinha escolhido para adorar a Deus. E tudo continuava assim, irmãos. Até que houve um momento no Brasil, não sei se vocês se lembram disso, iniciou uma campanha para ser proibida a venda de bebidas alcoólicas para menor. Porque até então você podia vender bebida alcoólica e cigarro para todo mundo. Eu me lembro quando era pequenininho, meu pai dizia, vai lá, compra 1 litro de uísque e um cigarro para mim. Eu ia no boteco, dizia 1 litro de uísque, cigarro, com 7 anos de idade, botava na sacolinha e levava para casa. Né? Porque não existia essa proibição. E o Ministério Público Estadual e Federal tinham se juntado para iniciar essa campanha no Brasil. E foi exatamente nesse momento que uma rede de cinemas que tinham chegado há pouco tempo ao Brasil, e é a maior rede de cinemas do mundo, tinha se instalado ali, e eles queriam entrar no mercado de propaganda. Eu sei aqui que vocês nunca foram ao cinema, eu vou dizer a vocês como é. Antes do filme, assim, ninguém nunca foi, só para explicar, para vocês entenderem como é que funciona o negócio. Antes do filme tem algumas propagandas. E aquelas propagandas que passam antes do filme, essa rede de cinemas queria começar a vender mais no Brasil, negociar mais no Brasil. E a ideia deles era entrar nessa campanha com o Ministério Público. O que o Ministério Público fez? Ele fez uma audiência pública para descobrir qual era o melhor meio de mídia para fazer a exposição. Então ali, para aquele encontro, nós fomos para um resort, e naquele... não, eu vou até às 7 horas da manhã agora, meu filho. Agora eu tenho que terminar, não tem jeito. Pode esconder essa plaquinha sua de 5 minutos aí, que eu... Vocês querem que eu continue sobre o cinema ou eu posso pular? Né? Muito obrigado. A voz do povo, né? Muito obrigado. Você agora está sem moral aí, né? Depois eu converso com o chefe lá, pode deixar.
E aí, nós tínhamos que ir para um resort. Nesse resort estava lá as televisões, as rádios, os jornais, e pela primeira vez no Brasil, ia participar de um tipo de uma concorrência pública, de uma audiência pública, o cinema, com as propagandas que eles tinham antes do filme. E como advogado daquela região, especializado na área de shopping center era eu fui contratado pelo escritório americano dessa rede de cinemas para representá-los na parte jurídica nessa audiência pública. E aquilo para mim foi algo diferente, foi muito bom, fiz um negócio com eles, aceitei como era, e eu ia representá-los naquele momento. O mais incrível é que durante aquela viagem da capital até o lugar onde ia ser feita essa audiência pública, eles começaram a me dar um material que eu teria que estudar para utilizar na defesa da audiência pública. E a primeira pergunta que eu fiz é se eu podia levar aquele material para mim, e eles disseram que não, aquele era um material restrito, era um material que eles compraram, que eles mandaram fazer. Inclusive, eu estou dizendo para vocês, o que eu vou falar aqui hoje, eu falo como testemunha, como testemunho. Eu não posso citar a fonte para vocês. A igreja está produzindo um trabalho agora, eu passei os dados para a igreja, nós estamos produzindo, estamos consultando alguns livros, mas eu tenho um contrato de confidencialidade com essa empresa de 30 anos. Então, eu não posso citar qual é a empresa, não posso citar a fonte, obviamente, porque não tem. Por isso que eu só falo disso em testemunho. A casa me pediu para escrever, outra me pediu para escrever, eu não posso escrever. Eu já fui, inclusive, comunicado por eles, por causa da vigília que eu fiz no NASP, e aí isso deu uma repercussão maior do que eu imaginava. Eles me ligaram para perguntar se eu estava lembrado da cláusula de confidencialidade. Eu lembrei, inclusive, disso para eles. Eu não digo nem o estado em que foi, nem digo qual foi a empresa, exatamente para não violar o contrato de confidencialidade. Então, eu faço essa explicação para vocês. Se alguém quiser saber mais detalhes, aí podem me procurar depois, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter, que eu posso passar mais detalhes. Bom, e eu fui no caminho ali. E aí, algumas coisas que a igreja não tinha me respondido, naquela viagem eu descobri. Aquela foi provavelmente a viagem mais reveladora da minha vida, porque eu fui contratado pelo cinema para defendê-los numa audiência pública. O que eu não esperava é que a defesa deles ia produzir tanta mudança na minha vida. A primeira mudança incrível que eu usava como argumento para ir, era de que como é que Ellen White pode ter falado do cinema, se o primeiro filme foi exibido no cinema em 1915 e ela morreu em 1915. Aquela foi a primeira mentira que caiu por terra, porque na época de Ellen White, mais de 60 filmes já tinham sido exibidos. E uma outra pergunta que eu tive, Ellen White fala de teatro elétrico. Ela fala de teatro elétrico, ela não fala de cinema. E aquilo foi uma outra coisa incrível que eu vi na introdução daquele trabalho. De que nos Estados Unidos, cinema nunca chamou cinema. Nos Estados Unidos, cinema sempre se chamou theater. Tanto que você tem em casa um home theater. Cinema era o nome europeu que era dado. Portanto, ela nunca ia falar sobre cinema. Por quê? Porque não existia essa palavra nos Estados Unidos na época. O termo usado era theater. Muito bem, teatro. E se você olhar a característica com que ela fala, ela menciona exatamente as características do cinema. Pelo menos em vários escritos que ela tem. A gente menciona muito mensagem aos jovens, mas ela tem vários escritos tratando do assunto. Muito bem. Desmistificado aquelas partes ali, eu cheguei numa parte em que eles iam falar de como funciona a metodologia da mídia. E a outra coisa que me surpreendeu foi que a metodologia da mídia não trabalhava com o consciente, como eu imaginava. A metodologia da mídia trabalha com a influência no subconsciente. Ou seja, aquele sobre o qual você não tem controle. Trazendo uma palavra mais simples, diferente do lado científico que estava ali, eles diziam que o pensamento humano, ele é impressionado pela vibração. Então, se vocês estão aqui e eu começo a mexer a minha mão,
automaticamente isso começa a chamar a atenção de vocês. Se eu aumento isso mais ainda, eu começo a produzir vento. Se eu aumento mais, eu posso provocar calor. Se eu aumento mais, eu provoco vibração. Se eu aumento muito e muito mais, eu posso chegar ao impulso que impressiona o pensamento humano. Ou seja, o consciente e o subconsciente funcionam com impulsos elétricos. Quanto mais intensa é a cena, quanto mais intensa é a informação, mais forte é a fixação no seu consciente e no seu subconsciente. Por exemplo, você pode não se lembrar o que você comeu no café da manhã ontem, mas você se lembra do primeiro beijo que você deu muitos anos atrás. Ou se você nunca deu um beijo, no futuro você saberá como foi. Né? Eu me lembro bem como foi o meu, extremamente traumático. Né? O primeiro beijo que eu beijei de olho aberto, não sabia que era para fechar o olho. Quem não se lembra aqui a primeira surra que tomou na vida? Ou uma surra especial que tomou, não é? Hoje em dia isso é chique, ninguém apanha mais, né? Na minha geração apanhava mais. Né? Mas quem não se lembra de um momento intenso como esse? Qual alguma cena na sua vida que você se lembra quando era pequeno? Eu tenho lembranças de quando eu tinha 4 anos de idade. Eu me lembro de um carro que meu pai comprou, que eu achei tão bonito quando ele chegou, que eu me lembro disso quando eu tinha 3 anos de idade. Olhando nos álbuns agora, eu descobri que era um Fiat 147. Você vê como criança se agrada com pouco, né? As coisas marcam a vida da gente, e isso é o impulso elétrico. Mas só que a mídia, ela não trabalha com o consciente. Ela trabalha com o subconsciente. E o subconsciente, você não tem controle sobre ele. A informação vai ao seu subconsciente, e ali ela fica sem que você possa trabalhar com ela. Muito bem, na página seguinte, eles tratavam da influência de certas mídias sobre o subconsciente. Qual era a capacidade de defesa que nós tínhamos do subconsciente e qual era a capacidade que você não tinha do subconsciente. Muito bem. E eles começaram tratando da mídia escrita, dos jornais, dos livros. E ali eles expressaram, mostrando todos os gráficos, os treinamentos e as pesquisas que eles fizeram com as pessoas, de que a nossa capacidade de defesa diante de um livro, de um documento, de uma página escrita, é de 80%. 20% daquilo que a gente lê vai direto para o nosso subconsciente e pode nos influenciar. Prova que você tem que ter cuidado até com o que você lê, porque 20% vai direto ao seu subconsciente. E quanto mais intensa for a escrita, quanto mais intensa for a forma do leitor, do escritor se posicionar, mais intensa é a fixação daquela informação no seu subconsciente. O segundo item da pesquisa deles era a música. E música eu não preciso nem dizer para vocês, não é? Música é uma desgraça quando gruda no subconsciente da gente. Porque ela passa a te influenciar sem que você nem perceba. Sabe? Eu tenho 2 filhas, uma de 2 anos e uma de 1 ano. E posso dizer um negócio para vocês? O meu subconsciente está lotado de musiquinha. Sabe, eu não aguento mais ouvir todos os animais cantam. Eu sonho com isso. Às vezes eu estou no carro, em vez de cantar uma música, eu canto todos os animais cantam. Né? Sabe, às vezes eu estou... E agora ela inventou um outro que chama Super Fofos. E eu não aguento mais ouvir essa música do Super Fofos. A música, ela também tem um poder, e na pesquisa dizia que a nossa capacidade de nos defendermos das músicas é de 50%. Por isso que nós temos que ouvir boas músicas, porque 50% das boas músicas que nós ouvimos vão direto para o nosso subconsciente. E a letra e a proposta delas fica ali guardada. Muito bem. Quem não se lembra de alguma música especial na vida? Quem não se lembra de alguma marca especial que alguma música deixou? Eu me lembro de algumas músicas que são incríveis como elas conseguem ser fixadas no meu subconsciente. E o próximo item da pesquisa era a televisão.
Eu achei que o poder da televisão era muito maior do que o poder da música. Mas, para minha surpresa, na mídia, na televisão, nós ainda temos 40% de defesa. 60% do que a gente assiste influencia diretamente no nosso subconsciente. Por isso, vocês que gostam de uma novelinha, não é? Saibam que o que está na novelinha, 60% vai ser gravado no seu subconsciente. E aí você me diria, mas nós temos muito espaço. É verdade, temos espaço demais. Mas quanto mais porcaria você coloca, mais as porcarias vão influenciar a sua vida. E sabe que o poder da televisão, às vezes, é tão intenso de fixar, que eu não sei vocês, mas eu tenho algumas coisas que me acompanham há anos. Por exemplo, vamos ver se alguém de vocês identifica aqui o endereço de onde que eu vou falar agora. Quem for mais novo não sabe, não vai entender, mas se tem alguém aqui mais ou menos da minha idade, da década de 80 aí, vai saber que endereço é esse. Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, o CEP é 22.470 e o telefone é 559-2122. Hã? Show da Xuxa, é verdade. Né? Agora pergunta o endereço da minha casa. Não sei. Eu não sei de cor o endereço da minha casa, mas o endereço da Xuxa, que nem é mais nesse endereço, né? Eu sei de cor até hoje, porque o moderninho falava todo dia. E aquilo entrou na minha cabeça e está grudado. E eu sei o telefone. Se você perguntar o número do meu celular, eu não sei, porque está gravado. Mas eu sei o número do telefone da Xuxa que eu ouvi quando eu tinha 6 anos de idade. Esse é o poder da mídia que grava no seu subconsciente. E você não tem nenhuma dificuldade para acessar isso. Porque ao contrário do consciente, que você precisa estar bem, que você precisa estar tranquilo, o subconsciente não. O subconsciente ele é uma máquina blindada. A informação vem quando você precisa, na hora que você precisa. E quanto mais você precisar, mais intensa vem a informação do subconsciente e não do consciente. Muito bem. E aí, finalmente, nós chegamos no case que me interessava para fazer a minha defesa. O problema é que quando eu fiz o estudo desse case, do último item, para fazer a minha defesa, eu me desequilibrei diante da minha ignorância e entendi pela primeira vez o que dizia a proposta. Eles começaram a fazer naquela apresentação, primeiro com um estudo que eles fizeram da influência da propaganda antes do cinema. E o teste mais interessante que eles registraram ali foi o teste da Fanta Uva. A Fanta Uva é o refrigerante menos vendido do grupo Coca-Cola Company. E a Coca-Cola, como vocês sabem, é o refrigerante mais vendido do grupo Coca-Cola Company. E eles começaram a fazer testes, fazendo propagandas muito bonitas, muito sugestivas do consumo da Fanta Uva antes dos filmes. Após os filmes e nos intervalos, a Fanta Uva vendia 400% a mais do que a Coca-Cola. Eles gravavam e era incrível ver os vídeos das pessoas saindo do intervalo dizendo assim, o cara perguntando assim, que refrigerante você quer? Ele disse, hoje eu vou experimentar uma Fanta Uva. Qual refrigerante você quer? Ele disse, rapaz, eu não gosto da Fanta Uva, mas hoje eu vou experimentar a Fanta Uva. E foi incrível, 400% a mais do que a Coca-Cola. Por mais absurdo que isso possa parecer para você, esse é o poder da mídia. Quantas vezes você acabou de jantar, está satisfeito, liga a televisão, vê alguém comendo alguma coisa e te dá vontade de comer de novo. Esse é o poder de influência subconsciente. E aí, finalmente, eles apresentaram qual era o poder de influência do cinema sobre o seu subconsciente. Sabem qual é a nossa capacidade de defesa no cinema do subconsciente? 2%. 2%. 98% do que passa na tela vai direto para o seu subconsciente. E aí não adianta você querer dar uma de bonitão, dizendo, eu sou intelectual, eu barro essa informação, eu faço uma análise crítica. Você não está entendendo, amigo. Nós não estamos falando de consciente, não.
Nós estamos falando de subconsciente. É aquele sobre o qual você não tem comando, você não tem influência sobre ele. É aquele que a empregada da sua casa bota uma música sertaneja para tocar e 5 horas depois, você que não suporta a música sertaneja, está cantando a música inteira. Isso é o subconsciente. É aquele que você não tem controle racional sobre ele. E no rodapé daquela pesquisa estava escrito assim: em breve, daqui a poucos anos, vamos lançar uma nova tecnologia. Com essa tecnologia, nós teremos acesso a 100% do subconsciente. A tecnologia se chamaria IMAX. E faz pouco tempo, eu vi o filme Era do Gelo, Avatar, todos eles usando a tecnologia IMAX, que é um 3D melhorado. E o mais incrível foi que eles falaram que tem uma parte essencial do cinema, principalmente no shopping center, que é chamado de anestesia de realidade. É quando você termina de assistir o filme, você sai meio zonzão ali, né? Você está meio ligado, saindo da tela, aí você sai da porta e cai no corredor do shopping, com todo mundo fazendo compra, passando, etc. E você tem aquele choque ali quando você sai. É naquele momento, naquela sensação, que a informação é fixada no seu subconsciente e cessa o abastecimento do seu subconsciente. Se alguém aqui já foi ao cinema, sabe bem dessa sensação que eu estou falando. Aquela sensação quando você sai da sala de exibição e cai direto no corredor do shopping. É isso, irmãos. Eu precisei de ouvir do mundo uma explicação para algo que a igreja já me alertava. Depois dessa experiência, eu comecei a entender que a igreja existe para me construir e não para me destruir. A igreja não existe para limitar a sua diversão, nem para limitar a sua vida, muito pelo contrário. Aparentemente, a primeira coisa que ela faz é te restringir, mas ela te restringe para te libertar. Esse é o ponto-chave. Hoje eu tenho vários amigos que não são adventistas, nem são cristãos e não vão mais ao cinema. Porque ninguém quer colocar a sua mente exposta a tanta influência, inclusive influência comercial sobre a sua vida. Muito bem. Voltando então àquele momento em que eu estava ali para terminar, que eu já me disseram aqui que eu tenho só mais 20 minutos. Né? E aí eu estava ali, naquela situação, junto com a minha esposa, dizendo: esse é a casa onde nós vamos morar o resto das nossas vidas. E aí toca o telefone. E aí era o tesoureiro daquela união falando comigo: olha, preciso que você venha agora a Recife. Eu digo: por quê? Porque tem 2 pessoas aqui que precisam falar com você. Eu digo: tá bom. E aí fui. Quando eu cheguei lá, estava o pastor Ayrton e o pastor Marino, o presidente e, na época, o tesoureiro da divisão. E aí, o pastor Ayrton disse para mim: Luiz, é o seguinte, faz 6 meses que nós estamos orando para que Deus mande um substituto para o doutor Eires. O doutor Eires, para quem não conhece, era o ex-diretor jurídico da divisão. Ele ficou 54 anos no cargo. E agora ele estava com 83 e tinha que achar um substituto para ele. E a igreja já vinha há 15 anos procurando um substituto para ele. E aí eles disseram: olha, nós começamos a orar, e num dos momentos de oração, Deus mencionou o seu nome. E a gente quer saber se você aceita. Eu digo: claro que eu aceito. Aceito. Aí disseram: você aceita? Eu aceito. Então tá bom. Então vou marcar para você ir a Brasília. Tá bom. E aí eu cheguei em Brasília, fui apresentado na divisão, conheci aquilo tudo. E eles falaram comigo tudo que eu ia ter que fazer em Brasília. Olha, você vai ter que representar 8 países na divisão, você vai ser responsável por isso, tem uma equipe de 24 advogados, mas o seu desafio vai ser ampliar essa equipe. Tá bom. E eles disseram: agora a gente não esperava que você fosse aceitar assim tão fácil. Digo: não, pastor, fique tranquilo, que eu não der conta, eu contrato um advogado para fazer, o meu escritório vai assumir de você. Não, doutor Luiz, não é isso não. Você não está entendendo.
é dedicação exclusiva. Como assim dedicação exclusiva? Não é para você abrir mão de tudo que você faz e vir trabalhar para a obra. Eu digo, como assim abrir mão de tudo que eu faço? Você não sabe o que é a vida de um obreiro? É como a do pastor. Você só vai poder trabalhar para a gente. Na minha cabeça, eu falei, bom, 8 países, 24 advogados, eles vão me pagar uns 80 mil por mês. Né? E eu digo, pastor, desculpa fazer essa pergunta, mas como é que funciona então a vida de obreiro? Quanto é que recebe um obreiro? Ele disse, não, fique tranquilo, você está chegando agora, você já vai chegar com 110 pontos na escala. Eu digo, eu imaginei, 110 pontos, né, eu vou chegar. Então, você vai ganhar líquido aí por mês, líquido, tirando as ajudas, etc. Você vai ganhar uns R$1.600 por mês. Eu digo, ô pastor, desculpe, eu entendi tudo errado. Eu achei que vocês queriam contratar meu escritório. Eles disseram, não, é dedicação exclusiva. Aí eu falei, pastor, eu não tenho a mínima condição de aceitar, eu quero devolver o dinheiro da passagem, eu quero devolver, eu não posso, eu tenho compromisso, né? Eu sou professor da Universidade Federal, sou professor da Faculdade de Negócios, eu não entendi. Ele disse, não, mas você disse lá que aceitava. Eu disse porque eu não entendi o que vocês queriam. Eu disse, não tem como aceitar. Só a dívida que eu tenho que pagar na minha casa é muito mais do que vocês estão... Não. O pastor Herto olhou para mim e disse assim, a igreja não aceita o seu não. Eu disse, pastor, não é questão da igreja aceitar ou não aceitar o meu não. Eu não tenho como aceitar. Então, a igreja não aceita o seu não. Você vai para casa e vai responder não daqui a 30 dias. Eu digo, pastor, eu não vou gastar o dinheiro da igreja de novo. Já estou dizendo para o senhor, eu não tenho condições de aceitar. Ele disse, não, dia 31 de janeiro você vem e dá a sua resposta. Isso era em dezembro de 2007. Muito bem, já estou terminando, viu? Em dezembro de 2007, ele disse, só em janeiro você vai vir dizer não, e a igreja vai aceitar a sua resposta só no final de janeiro. Eu digo, tá bom. Então, irmãos, eu falei, pastor, eu não tenho como aceitar. Infelizmente, não dá. Ele disse, no 31 você volta para dar a sua resposta. E quando eu estava saindo da sala deles, irmãos, assim num clima muito ruim, o pastor Herto me chamou e disse assim, Luíde, eu olhei para trás e disse, o que foi, pastor? Ele disse, chegou a sua hora de devolver 90% e viver do dízimo. E aí quando ele disse isso, irmãos, eu disse, como, pastor? Ele disse, é isso mesmo. A igreja já fez as contas, o que você ganha hoje, o que você vai ganhar aqui, somando tudo, é 10% do que você ganha. Chegou a hora de você devolver 90% e viver do dízimo. Quando eu pensei aquilo, eu falei, não, isso é uma coincidência, vamos embora. Eu fui para casa e um amigo meu me disse uma única palavra, ele disse, você precisa fazer uma prova com Deus. Porque uma coisa dessa você não pode deixar solta no ar. E eu fiz uma prova com Deus, irmãos, disse para ele, se o senhor quer que eu largue tudo, mais uma vez, peça exoneração na universidade, peça tudo, e vá trabalhar e ser um obreiro, então eu queria que o senhor me ajudasse a pagar toda a minha dívida. Em 6 meses. Era o que eu ia dizer para o pastor Marco. Sabem, resumindo, porque senão eu vou atrasar aqui a vigília. No dia 7 de janeiro, os tribunais voltaram. Do dia 7 de janeiro até o dia 28 de janeiro, todos os meus processos foram julgados. Todas as pessoas que deviam no escritório pagaram. Tudo que eu tinha pendente, as pessoas bateram, até os piores clientes que eu nunca imaginei que ia receber, bateram no escritório para pagar. No dia 28 de janeiro, eu não devia mais nada. Aceitei a proposta, abri mão de tudo, deixei tudo, sendo chamado de louco mais uma vez pela minha família, e hoje estou aqui falando para vocês. Mas eu queria fazer um último apelo, inclusive para vocês que já estão aqui prontos para cantar. Vocês podem estar pensando assim, nossa, como Deus abençoou a vida dele, não é? Mas e se Deus
só me abençoou por sua causa. Porque às vezes a gente acha que a gente é o centro da bênção, que Deus nos abençoa. Eu poderia pensar assim, não, Deus me abençoou. Ou será que Deus fez tudo isso só por sua causa nessa noite? Nessa madrugada? Será que Deus fez isso tudo por mim? Por mim? Ou de fato Ele fez tudo isso para que você estivesse aqui nessa noite? Porque se for isso, eu queria que você aceitasse isso, porque a minha vida foi totalmente modificada e transformada por sua causa. A minha vida passou por vários turbilhões e várias mudanças. Deus foi me buscar no lugar por sua causa. E eu queria que você não desperdiçasse essa oportunidade. Porque eu paguei um preço muito grande, e tenho pagado ainda, mas Deus tem me abençoado muito por isso. Mas se foi por sua causa, eu queria que você me dissesse depois. Se foi por sua causa, não perca essa oportunidade. Porque eu ficaria muito feliz de saber que tudo isso que eu passei foi por sua causa. Deus abençoe vocês.